Olá a todos, sejam então bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso ciclo de testemunhos na nossa paróquia do Monte da Caparica. No último episódio tivemos a conversa com o João Paulo Costa, onde ele próprio nos esteve a explicar aquilo que é um pouco da sua vida, temos a dar um belo testemunho de fé, mas também nos explicou um pouco aquilo ao qual ele é responsável, no fundo, que são os retiros de Emaús. Hoje temos um episódio ligeiramente diferente porque não vamos entrevistar apenas uma pessoa, vamos sim entrevistar duas pessoas. São elas os principais responsáveis do coro da nossa paróquia, a Isabel e o Vítor. Começando pelo Vítor, o Vítor é educador musical, formado em música no Conservatório Nacional e também na Escola Superior de Música em Lisboa. O próprio também já esteve envolvido em vários projetos, na RDP ou na Antena 2, e integra o coro da Gulbenkian juntamente com Isabel. Isabel é também educadora musical, principalmente de canto coral, e começou os estudos ligeiramente diferentemente do Vítor, começou em Faro e acabou-os em Lisboa. Neste momento, juntamente com o Vítor, também integrou o coro da Gulbenkian, mas também participou de vários projetos, como a Camarata Vocal de Lisboa e também do próprio coro da Gulbenkian. Vamos então ter com eles, que eles estão aí à nossa espera. Vítor e Isabel, como estão? Olá. Boa tarde. Vítor, tudo bem? Então, eu não vou mentir, eu sinto muita intimidade neste momento. Vocês estão no vosso habitat natural, eu não. São 2 contra 1, estou aqui meio nervoso. Muito bem, está tudo bem? Nós também. Como estão? Eu também. Não, tudo bem. Estamos Bem. aqui todos. Digamos que este envelope que nos rodeia, esta nave, vai-nos ajudar um bocadinho a descontrair. Sim, espero que sim. Muito bem. Olhem, vocês de facto acabam por exercer aqui um papel muito importante aqui na nossa paróquia e também as pessoas conhecem-vos e dão-se muito bem com vocês, mas se calhar há aqui muita coisa que nós não sabemos. E portanto, a primeira pergunta que eu vos faço é, no fundo, como é que foi um bocadinho da vossa infância, onde é que cresceram, como é que se conheceram, assim, o início da vida. Sim. Começou? Começou? Pode ser. Então, olha, eu nasci em Moçambique, mais exatamente em Lourenço Marques. Na altura chamava-se Lourenço Marques, agora chama-se Maputo, a capital de Moçambique. E vivi lá até aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade houve um grande acidente de aviação em que o meu pai bateu com o carro e ficou em coma durante alguns dias, a minha mãe também. E o meu irmão, o meu único irmão na altura deste casal, portanto, do meu pai e da minha mãe, éramos 2, ele faleceu provavelmente instantaneamente. O meu pai faleceu uns 3 dias depois, isto em 1966, e a minha mãe teve em coma durante bastante tempo. Quando a minha mãe acordou, não só estava viúva, como também não tinha um dos filhos. Não é? E logo aí eu fico um bocado espantado, porque é que eu não estava no carro? Supostamente eu deveria estar no carro, a viajar também com eles, porque estariam, penso eu, das duas uma, ou eles estavam a ir, nem sei esse pormenor,
Eles estavam a ir da Matola, onde nós morávamos, para Lourenço Marques, que era a capital, que é cerca de uns, não sei, estava uns 10 km, um bocado de comida daqui até a Amador. Sim. Ou então era ao contrário. Ora, eu estava no primeiro ano da escola, nessa altura, nos Maristas, em Lourenço Marques. E lembro-me de ser bastante tarde e estar lá à espera. E lembro-me só de alguém me ter ido buscar, mas não foram os meus pais. Portanto, o acidente tinha acontecido antes disso. Possivelmente eles estariam a caminho para me buscar e por isso é que, acontecendo o acidente antes, eu não fiquei afetado nesse acidente. E pronto, depois a minha infância continuou em Lourenço Marques, logo assim vim para Portugal, onde fiquei a viver com a minha avó. Aí fiz o resto da escola primária, que nós chamávamos na altura, segunda, terceira e quarta classe, e depois, como a minha avó já era uma pessoa com uma certa idade, os meus tios em África acharam que, meu tio paterno, portanto, acharam que eu devia ir para Moçambique outra vez para continuar lá o resto da vida. E ainda lá estive 2 anos, até que aconteceu o 25 de Abril, e no final desse ano, em 74, já estava decidido que eu iria sair e regressar outra vez para Portugal. E efetivamente aterrei aqui em Lisboa em janeiro de 75. Fiquei a viver com a minha avó até que ela faleceu quando eu tinha 16 anos. Portanto, a partir daí fiquei um bocadinho entregue a mim próprio e a outras pessoas de família que me iam ajudando. Entretanto, até para a universidade. E foi aí então que começou a aproximação aqui em relação à Isabel. Portanto, eu primeiro ainda fui para frequentar um curso que não tinha nada a ver com o que eu gostava na altura, que era Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. Ainda estive 3 anos lá para fazer 9 cadeiras semestrais, que é pouquíssimo. E fui para a Católica, depois para Lisboa, para estudar Filosofia. Aí eu quis entrar para um coro. E entrei para um coro, que era o Coro da Universidade de Lisboa. Comecei também a estudar música nessa altura. Portanto, ainda estava aí com o quê? 20 anos. Já tinha 20 anos quando comecei a estudar música. Comecei a estudar música muito tarde. E depois em Lisboa continuei a estudar música e acabei por conhecer a Isabel no decorrer dessas andanças todas da música, porque havia um grupo que era um coro de câmara, que se chamava Camerata Vocal de Lisboa, que era um grupo semi-profissional de cantores, nos quais a Isabel participava, e foi aí que eu conheci a Isabel. E só depois, mais tarde, é que aconteceu nós começarmos a ficar juntos e a andar, etc. Houve assim uns anitos, uns 3 anos, em que nós estávamos só como colegas do coro, Claro. e depois a coisa acabou por acontecer. Foi assim que eu conheci a Isabel. Comecei em Lourenço Marques, mas isto é tudo uma cadeia de acontecimentos fortuita, não é? O facto de... Ou não sei, o facto de me terem ido buscar tarde demais e, portanto, se calhar, talvez devido a isso, já era noite e, portanto, houve um acidente em o meu pai, etc. Quer dizer, tudo isto é uma cadeia de acontecimentos. O que é curioso é que só com a minha avó paterna é que eu fui iniciado na catequese. Portanto, eu tive que fazer uma catequese e uma primeira comunhão um bocado de relâmpago, digamos. Portanto, lá fiz a primeira comunhão e depois, como no Norte é costume fazer-se, fiz a comunhão solene, que normalmente era feita por crianças aí do atual 5º, 6º ano de escolaridade, provavelmente. Mas a minha avó, como sabia que eu ia já para Moçambique e sabia que lá, para onde eu ia, ninguém ia à igreja sequer, ela disse, não, então ele tem que fazer cá a segunda comunhão, pelo menos já vai com a comunhão solene, portanto, irá pronto fazer. Claro que desse tempo todo em que eu estive a morar em Moçambique, eu só ia à igreja fortuitamente e era com a minha mãe que, entretanto, tendo deixado de viver comigo por várias questões de saúde e financeiras, ia todos os fins de semana visitar-me e levava-me à igreja, à missa. Muito bem. Isso para mim não significava nada, na altura, não é? Pois. Sim, era uma maneira de estar com a mãe, não é? Sim, é uma maneira de estar com a mãe e isso aconteceu durante esse tempo todo, talvez durante um ano e pouco, até que voltei então para Moçambique e a minha mãe ficou lá. Pois. Eu não vivia com a minha mãe, na altura. E a Isabel, não sei como é que foi então. É verdade, já ouvimos agora do lado de Vítor. Sou Isabel, nasci em Lisboa,
aqui na paróquia de São João de Deus, ali na Praça de Londres. Como na altura acontecia, vivíamos com os nossos avós, as famílias todas juntas. Até que depois foi com a minha avó que iniciei a vida, o conhecer Jesus, foi com ela aqui, ia com ela todos os fins de semana, todas as missas, as procissões que havia, era ela que nos alimentava, que nos dava esta iniciação. Uhum. Depois chegou ali aos 9, 10 anos, tive que ir mudar, viver para Faro, por motivos do trabalho do meu pai, e fomos todos para Faro viver. E aí continuei a catequese e foi um período muito importante na minha vida, porque agora percebo o ter vivido a minha adolescência numa cidade pequena, Uhum. que me permitiu ter uma série de experiências de juventude enriquecedoras e que, ao fim e ao cabo, ajudam a criar o nosso chão, o nosso solo, que nos vão fazer crescer e depois fazer-nos, não é? Formar-nos enquanto adultos. Uhum. Tive lá uma série de experiências, não é? Desde o escotismo, o teatro infantil, o trabalhar com o FAOS, com grupos de jovens e colónias de férias. FAOS, quer-me explicar o que é? O FAOS era um instituto da Fundação para apoiar a juventude, aos organismos juvenis. A música popular, os ranchos folclóricos, todas estas coisas que é difícil de se fazer numa cidade grande, não é? E foi muito bom, pronto. Também fiz aí a minha aproximação ao escotismo, como chefe das guias de Portugal. Depois vim para Lisboa para estudar arquitetura, vim para a arquitetura, e nessa altura estudava arquitetura, acabava o meu curso de música, já dava algumas aulas e tudo isto junto teve que explodir para algum lado, não é? E acabei por... foi engraçado porque tive um professor de construções, da disciplina de construções, em arquitetura, que me dizia assim: Isabel, tem que pensar se gosta mais de andar aqui a fazer os tijolozinhos ou se prefere andar a fazer as escalas no piano. Eu achei aquilo tão... Epá, mas as escalas do piano são importantes, porque é que ele diz isto assim? Eu fiquei assim, pronto, então é realmente a música que eu gosto. E tive que, pronto, enverdei pela música, e que já tinha começado quando iniciei a catequese na paróquia São João de Deus. Portanto, iniciei a minha prática coral aos 6, 7 anos e não parei até hoje, não é? Sim. Tem sido sempre. Sim, de facto, era um pouco também por aí que eu queria pegar, ou seja, é mesmo difícil escapar ao tema e não falar da música, não é? Mas, no fundo, era para perceber mais ou menos, vocês já falaram no começo da vossa vida e quão importante é a música na vossa vida, mas gostava que aprofundassem também um bocadinho esta parte, esta ideia de o que é que a música é tão importante e qual é que é a relevância da música na vossa vida agora. Porque, ou seja, de facto, ambos tiraram um curso diferente e depois acabaram por enverdar pela música. Portanto, no fundo, pegar um pouco por aí, ou seja, este tema da música na vossa vida, porque é que se torna tão relevante? Eu não te sei explicar muito bem, mas é qualquer coisa de transcendental. Porque é assim, o meu pai, que também ficou órfão aos 16 anos, vinha de uma família em que a mãe dele era o que se dizia antigamente, toca piano e fala francês. Não é? Pronto, a minha avó era pianista, tudo bem, mas o meu pai sempre teve aquele princípio de que as filhas, talvez por receio das perdas que ele teve, que as filhas tivessem sempre qualquer coisa na manga para se sobreviver. Pois.
Portanto, tinham que ter um curso, mas para além do curso tinham que saber música e tinham que fazer um desporto qualquer. Tínhamos que ter. E, portanto, ele meteu-nos na música, pôs-nos, comecei aos 5 anos, eu e a minha irmã, nunca mais largámos. E apesar de eu ter ido para um instrumento, que quando fui para o Conservatório de Lisboa, fui para piano, e quando fui para o Conservatório de Faro, continuei em piano, porque também era o único instrumento que havia lá no Conservatório, para além de coro, o que eu comecei a perceber é que não era o instrumento em si que me fazia... Porque tocar um instrumento é muito solitário. Pois. Para mim fazia sentido era o estar em conjunto com os outros. E daí que a música coral, a música de orquestra, seja tão importante, porque nós aprendemos a estar em sintonia, em harmonia, a ouvirmos uns aos outros. A minha voz é tão importante quanto a voz do outro que está ao lado e nenhum de nós deve sobrepor-se, a não ser que seja um solista, qualquer coisa. Sim. E, portanto, estes acabam por ser valores sociais e humanos que são transmitidos aqui. E o cantar em conjunto, o fazer música em conjunto é qualquer coisa que eu não consigo explicar. Quer dizer, é qualquer coisa que nos eleva o espírito. Não sei explicar. Pronto. E é realmente que faz falta, faz muita falta. Sim, por acaso gostei dia a dessa dia. comparação com o desporto, não é? Ou seja, nós também, quando se joga futebol ou qualquer outro desporto, também se joga em equipa. Portanto, aqui também é, tanto na música também é muito importante essa... É um bocadinho isso, sim. não é? Que todos Essa trabalhamos em flexibilidade, equipa para exato. qualquer coisa. Para Exato. qualquer coisa. E a música, pois quer dizer, começa a entrar os coros, a participação em coros, o em conjunto querer fazer cada vez melhor, ter uma melhor qualidade estética e de beleza, acaba por ser um bichinho que entra aqui, pronto, e que não sai, não é? e que não sai. Mais tarde entro para a Camerata Vocal de Lisboa, onde nós nos conhecemos. Mais tarde, a seguir, entro para o Coro Gulbenkian, onde o Vítor também já estava. E, portanto, andámos aqui atrás um do Começaram a outro. juntar os sinais. Não é? E o trabalhar no Coro Gulbenkian, com a Orquestra Gulbenkian, trabalhar com grandes maestros, com grandes orquestras, isto é uma coisa fascinante, não é? Fabulosa, não é? Sem dúvida. Sim, no Coro Gulbenkian nós temos hipótese de viajar para vários países. Fizemos uma digressão, pelo menos uma, pela América do Sul. Sem ser no Coro Gulbenkian, com outro grupo, estivemos a fazer concertos em Washington. Fizemos concertos no Japão, com a Nona Sinfonia de Beethoven. Itália, Holanda, Macau, pela Europa, um bocado por todos os Uhum. países. Portanto, tudo isso era algo que saía daquilo que nós fazíamos no cotidiano, não é? Porque antes dessa altura já tínhamos outros empregos. E a música continuava a ser uma espécie de emprego que funcionava em final de dia, em horário pós-laboral, mas era algo que nos fascinava mais, não é? Ter a hipótese de trabalhar com grandes orquestras mundiais, ter a hipótese de fazer gravações de discos com a Orquestra do Século XVIII, por exemplo, que é uma orquestra europeia que juntava pessoas de vários países do mundo, com grandes maestros, porque o Coro Gulbenkian não funciona só em Lisboa, não é? Portanto, tem também estas parcerias com orquestras de outros países e com maestros. E aprendíamos sempre alguma coisa com essas pessoas que traziam a sua experiência e o seu grande conhecimento musical para Portugal e partilhavam isso connosco. Portanto, realmente a música teve um papel muito importante. E foi depois já de ter entrado para o Coro Gulbenkian que eu comecei a dedicar-me também à direção coral. Porque o meu curso inicialmente na música era canto. Portanto, eu cantava, essencialmente. Era o meu curso. E cantava em coros, também como a Isabel. Pelas
depois, acho que há aqui um grande ponto na vossa vida que muda, não é? Ou seja, tem aqui, o Vítor tinha falado um pouco no início, a Isabel também mencionou, que inicialmente se calhar não eram tão regulares na fé, que a vida espiritual se calhar era posta assim um pouco de parte, não é? Mas há aqui um momento da vossa vida, no caso, em 2012, quando o Padre Pedro vos convida para se fazerem aqui parte do coro... 2013. 2013? 2013. Em 2013, quando o Padre Pedro vos convida para fazer parte do coro, o que é que vos leva a aceitar este convite? Porque, ou seja, vocês próprios também disseram que, não tendo a fé tão regular, se calhar para quem vê de fora não é assim tão normal ou tão simples aceitar este convite. E vocês aceitam e... Sim. O Padre Pedro, o convite foi dirigido ao Vítor, mas o Padre Pedro, com a sua sabedoria, ao Vítor, quero reunir consigo e tal, mas tenho que trazer a sua esposa. E assim, bolas, já estou. O que é que vai acontecer? Pronto. E eu vim, mas cheia de medo. Cheia de medo porque é assim, a dificuldade de uma pessoa poder sentir-se bem. Isto tem um preâmbulo, tem uma história para trás, que é os nossos filhos, nós demos-lhe a possibilidade de terem uma educação religiosa. O Ricardo e o Afonso foram batizados e, graças a Deus, Crisma, também, fizeram crisma, fizeram todo o seu percurso, entraram nos escuteiros católicos da Sobreda e nós acompanhávamos lá. Só que nós íamos às atividades religiosas por causa deles. Pois. Não é? Portanto, porque havia uma intensa vida religiosa nos escuteiros da Sobreda. Sim, na Sobreda. E ao mesmo tempo, eu, falando por mim, sempre que íamos às atividades e à missa, principalmente à missa ao sábado à tarde, eu saía de lá sempre a chorar. E dizia, nunca mais venho aqui, nunca mais cá venho. Porque aquilo doía muito. O que é que me doía? Doía-me ver as pessoas alegres. As pessoas estavam lá com uma alegria naquilo e eu dizia, mas porquê que eu não sinto isto? Há qualquer coisa aqui que está a falhar, mas ao mesmo tempo tinha medo de aprofundar as coisas. E então andava sempre naquele limbo entre o está e não está, sempre. E quando viemos aqui para a igreja, quando se assumiu o convite do Padre Pedro Quintela, eu estava com muito medo disso. Outra vez, eu andava sempre a fugir, sempre a fugir. Até que com o assumir desta responsabilidade de dinamizar o coro, eu tenho apoiado sempre o Vítor nos projetos que ele faz, em que ele está, e que é ok, vamos para a frente. E isto começou a pouco e pouco, sexta-feira à noite, domingo a missa, começava a ouvir as homilias do Padre Pedro, e depois aquela coisa entusiasmante e muito interessante que era quando ele vai buscar as palavras e vai buscar a origem das palavras. Eu achava imenso, e ainda ele faz, continua a fazer, não é? E eu achava isso muito interessante e comecei a sentir, semana após semana, a necessidade de ouvir a missa. Já não era aquela obrigação, ok, estou a tocar com o coro ou cantar com o coro, mas era mesmo aquela necessidade de ouvir aquela palavra que dava-me algum alimento para o resto da semana. Para o resto da semana. E isto começou a crescer, não é? E começámos a ver, desculpa, Vitória, semana após semana, e a ver o testemunho, e a ver quem estava connosco no coro, e a ver a prática que as pessoas tinham, e a prática da sua fé. Isto começou a mexer com a Isabel? Mexer com a pessoa, não é? Pois. Cá por dentro. Até que depois, um dia, alguém mexe os cordelinhos e faz-nos casar. O convite? O convite. Exato. Para nós casarmos pelo religioso. Queres tu dizer agora alguma coisa? Não, simplesmente dizer que eu penso que uma coisa que é importante é realmente pensar nisto.
como aquela história de alguém que leva a vela, Sim. não é? E a vela, eu vou levar a vela, mas a vela vai-se apagar logo da primeira vez que eu sair daqui, não é? Mas quando eu chegar lá, o meu irmão, que tem a vela acesa, vai poder acender a minha. Portanto, nós não caminhamos sozinhos, caminhamos juntos, uns com os outros. Portanto, o facto de estarmos juntos aqui em comunidade levou a perceber essa envolvência com a fé. E foi o exemplo das pessoas do coro que me deu a mim também essa impressão muito positiva. De modo que depois, quando o Padre Pedro fez o convite, eu disse-lhe, não, isso não pode ser porque eu, para casar para a igreja, eu preciso fazer aqui um percurso, e tal. E o Padre Pedro, obviamente, deu logo a volta à questão. Portanto, deu a entender, não, isso aí no fundo é como se fosse o princípio do percurso. Exato. Não é preciso fazer, isto não é o fim do percurso, é o princípio do percurso, portanto é uma etapa. E pronto, acabámos por aceitar fazer isso e, portanto, tínhamos casado em 1992, foi precisamente no ano em que faleceu o pai da Isabel. Aliás, o casamento estava marcado já e acabámos por adiar, porque ele faleceu, íamos casar daí uns dias, e acabámos por um mês depois decidir, não, vamos mesmo fazer o casamento pelo civil e pronto. E fizemos isso em 92. E em 2016 fizemos aqui já com... Já o coro já tinha 3 anos de treino, portanto já acompanhou o nosso casamento. Já estava bem oleado. Estava bem oleado. Mas no princípio, realmente, para mim, foram razões puramente artísticas e musicais que me levaram a aceitar o convite. Okay. Eu sempre gostei de trabalhar com coros comunitários e, portanto, era um desafio. E este grupo tem uma característica que é as pessoas estão aqui realmente porque querem estar, não só pela música, mas também pela fé. São dois motivos diferentes, que se juntam num só. Pois. Noutro coro qualquer, as pessoas só estão lá porque gostam de música. Portanto, há uma grande diferença. Sim, de facto há aqui essa grande dualidade. Olha, era também agora assim fazer uma pergunta, ou seja, fazer esta menção, assim em poucas palavras, também não precisamos aprofundar mais, mas fizeram essa menção de facto de terem primeiro casado pelo civil e depois pela igreja. Como é que tem sido, ou como é que comparam essa vivência no casamento, tanto no civil como depois pela igreja? Ou seja, já tem alguma experiência também, portanto, no fundo, perceber um pouco a diferença nesse sentido. Eu acho que não é só o ter casado pela igreja, e não foi o ter casado pela igreja que trouxe maior transformação ou alteração no nosso dia-a-dia. O que eu acho que houve, sim, foi com o caminho de Emaús. Muito bem. E com o caminho de Emaús, que Padre Pedro me desafiou uma primeira vez e eu não consegui aceitar, porque sentia-me um bocadinho, sentia-me não preparada para aceitar um desafio daqueles. Aceitei o segundo desafio. E com o segundo desafio fez-se realmente o grande encontro com a presença do Espírito Santo, e foi a partir daí já que nós tivemos uma primeira experiência, que foi o de rezar em conjunto, que ainda não tínhamos rezado. Rezámos, estávamos no aeroporto de Zurique para regressar, depois de termos estado com o Ricardo, não é? E temos procurado criar isto uma rotina, mas não temos conseguido. Mas a intenção está lá. Sim, não é fácil fazer isso, é preciso um tipo de organização. Depois de tantos anos em que as pessoas estão, cada um para o seu lado, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que realmente tem de acontecer. Essa união, estar com outra pessoa, no fundo, não é? Porque é estar em comunidade. A oração é individual e coletiva. E isso vê-se aqui também, não é? E realmente essa experiência foi uma experiência, foi a primeira vez, fui lá no aeroporto, fomos à capela, a capela era uma capela ecuménica, portanto tinha vários símbolos, inclusivamente, e portanto fizemos essa primeira experiência e achámos que isso era importante. E agora também recentemente tive a experiência de fazer Emaús como servidor, a Isabel já tinha feito antes, não é? E isso também
senti que foi importante. Portanto, servir é importante. Estar com os outros e viver a fé com outros é também importante. Não se pode pensar que é uma coisa que é assim do pé para a mão, não é? Casamos pela igreja e pronto, já está. Ou somos crismados e já está. Não, é uma coisa que tem que ser alimentada todos os dias. Se não houver alimento, as pessoas acabam por se afastar. E a questão da oração, não é? Sim, a questão da oração. A questão da oração tem sido um fator muito, muito importante. Oração como for, não é? Até no silêncio se pode estar simplesmente em silêncio e está a orar. E eu tenho aprendido muito com a oração, que a oração tem transformado a minha vida. Tanto eu individualmente como casal em casa, isso tem feito grande diferença. Isabel, Vítor, muito obrigado por essa disponibilidade e também pelo vosso testemunho. A vocês que estão aí em casa, agradecemos também o estarem presentes. Vão estando atentos às nossas redes sociais, vamos publicar muitas mais coisas, principalmente convites, anúncios e também outro ciclo de testemunhos. Muito obrigado. Obrigado a nós.